Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. A pergunta agora é a seguinte: o que a ciência fala sobre a viagem no tempo? O que a ciência sabe sobre a viagem no tempo? Bom, a única coisa fundamentada, que não é ainda uma questão de viagem no tempo, mas é uma relatividade do tempo, tem a ver com a famosa lei de Albert Einstein. A lei de Albert Einstein, ela diz o seguinte, pessoal, que se eu tenho um referencial, dois referenciais, por exemplo, vou fazer assim, eu estou aqui parado em relação à Terra. Neste referencial parado, qualquer intervalo de tempo, eu meço ΔT. Agora, eu vou colocar um foguete aqui, tá? Esses famosos foguetes da NASA, aquela coisa toda, né? E esse foguete está viajando com uma velocidade v. Ok? Então, no referencial em movimento, a gente mede ΔT'. Ok? E assim por diante. Tá? Então, eu tenho dois referenciais. Um referencial parado em relação ao solo. Né? Posso até colocar um sistema de coordenadas aqui. Ó. Ok? E esse objeto está se movendo. Então, Albert Einstein diz o seguinte, que a relação, né, de tempo medido, intervalo de tempo medido pelo cara que está em relação ao indivíduo que está parado, é ΔT sobre essa razão aqui, ó. 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, onde este V é a velocidade do foguete. Então, isto significa o seguinte, pessoal. Quanto mais rápido for este foguete, o intervalo de tempo que eu vou medir vai ser diferente. Você quer ver que interessante? Vamos supor que esse foguete estivesse viajando à velocidade da luz. Tá? A velocidade da luz. É bem a história que aconteceu lá no Planeta dos Macacos. Um viajante sai numa nave com velocidade muito próxima da luz, depois volta à Terra e quando ele chega aqui passou milhares de anos na Terra, já aconteceu uma guerra nuclear, os macacos tomaram conta do planeta e aquela coisa toda. Então, o intervalo de tempo vai ser o seguinte. Então, olha, ΔT, que é o tempo que eu estou, o intervalo de tempo que eu estou medindo agora aqui, né, dividido por raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado, só que V é C. Então, C ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, essa coisa aqui vai dar ΔT sobre 0. Tá? Ou seja, o intervalo de tempo ele vai ficando muito, muito grande. O tempo vai andando muito devagar, a relação entre os dois. Tá? Ou seja, vamos supor que aqui na Terra passa 1000 anos, esse ΔT é 1000 anos, mas para o tempo do foguete pode ser um dia, um mês, 2 dias, um ano apenas, por causa dessa relação de velocidade. Então, neste caso, a curva ela só aponta para o futuro, o cara só pode ir para o futuro, só pode ter essa relação futuro, não pode ter uma relação inversa. Para ele ter uma relação inversa, o objeto teria que andar na velocidade superior à da luz. Mas a física, até hoje, que os físicos conhecem, não permite que nada viaje com velocidade superior da luz em termos de matéria no espaço. É como se a velocidade da luz fosse um limite para todas as formas de massa, de energia que existe hoje no universo. Tá? Então, praticamente, o que a ciência diz sobre viagem no tempo é apenas isso, é uma relação de intervalo. Né? Se eu entrar num foguete e isso foi verificado experimentalmente. Os caras pegaram 2 relógios atômicos muito precisos e sincronizaram ele aqui na Terra. Aí colocaram um num avião chamado avião foguete, aquele avião mais rápido que os Estados Unidos tinha feito até então, que atingia Mach 5 e tal. E colocou esse objeto viajando em volta da Terra em alta velocidade. E depois, quando eles desceram o avião, eles foram ver que este relógio aqui tinha atrasado em relação ao da Terra. Ou seja, os relógios começam a atrasar, começam a andar mais devagar. Até ponto de parar. Nesse caso aqui, o intervalo fica tão grande de tempo, né, que o tempo praticamente ele para em relação um ao outro quando chegar à velocidade da luz.
Mas quando você não chega só próximo da luz, o que acontece é que vai ter essa relação temporal. Num referencial da Terra, por exemplo, passa 1000 anos, naquele passa 1 ano apenas. Então, aqui a humanidade envelhece 1000 anos, lá apenas 1 ano. Isso é chamado paradoxo dos gêmeos, porque o Einstein bolou a ideia, se ele colocasse dois irmãos gêmeos, um na Terra e outro num foguete, quando esse irmão gêmeo passou, ele marcou 1 ano no tempo dele, mas quando ele volta para a Terra, aqui na Terra passou 1000 anos. Tá? É o caso do planeta dos macacos. Então é isso que a ciência sabe até hoje sobre deslocamento temporal. Ok? Então, namastê, muita paz.